Olá, bom dia, turma do nono ano. Hoje nós vamos começar a leitura do nosso novo parágrafo didático, A Cartomante e Outros Contos de Machado de Assis. Nós vamos ler o primeiro texto e, em seguida, vamos estar dando continuidade aos demais que compõem o nosso parágrafo didático. O nosso primeiro capítulo do parágrafo didático, ele fala sobre a missa do galo, que diz assim: nunca pude entender a conversa que eu tive com a senhora. Há muitos anos eu tinha 17, ela 30. Era noite de Natal. Como havia combinado com o vizinho de iremos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo meia-noite. Eu estava hospedado na casa do escrivão Menezes, que foi casado pela primeira vez com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e sua mãe me acolheram bem quando vim de Mangabaritiba para o Rio de Janeiro, meses antes de estudar para os testes preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa da Rua do Senado, com os meus livros poucos conhecidos, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Os costumes eram antigos. Às 10 horas da noite, todos estavam nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvindo o Menezes dizer que ia ao teatro, pedir-lhe que me levasse. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam escondido. Ele não respondia, vestia-se, saía e só voltava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que a ida ao teatro era encenação. Menezes estava envolvido com uma senhora, separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição tinha sofrido no começo com a existência de outra, mas afinal aceitou, acostumou-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamava-lhes a santa, e fazia jus ao título, suportava tão facilmente os esquecimentos do marido. Na verdade, tinha um temperamento moderado, sem exagero, nem grandes lágrimas, nem grande risco nesta história que conta. Podia ser momentânea, aceitaria um harém com as devidas aparências. Deus me perdoe se o julgo mal. Tudo nela era calmo e passivo. O próprio rosto era comum, bem bonito nem feio. Era o que chamava uma pessoa simpática. Não falava mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar, pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, o escrivão foi ao teatro. Era pelo menos de 1861 a 1862. Eu já deveria estar em Mangaratiba de férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se no horário de sempre. Eu fiquei na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria para o corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. A porta tinha 3 chaves. Uma estava com o escrivão ou levaria outra. A terceira ficava em casa. Mas o senhor Nogueira, o que você fará todo esse tempo? Perguntou-me a mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha um romance comigo, Os Três Mosquiteiros, que creio que ser uma velha tradução. Sentei à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, subi mais uma vez no cavalo magro de Argantã e saí às aventuras. Em pouco tempo, estava completamente encantado por Dumas.
Os minutos voam, ao contrário do que costumam fazer quando se está esperando. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar atenção. Entretanto, um pequeno rumor que ouviu lá dentro veio a me acordar da leitura. Eram uns passos no corredor que ida da sala de visita à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi surgir à porta da sala o vulto da Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não foi, parece que não é meia-noite. Que paciência. Conceição entrou na sala arrastando o chinelo. Vestia um roupão branco, frouxo na cintura. Sendo magra, parecia uma visão romântica, não muito diferente das que havia no meu livro de aventura. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do sofá, como eu lhe perguntei e se havia acordado sem querer. Fazendo barulho, respondeu rapidamente. Não, imaginei. Acordei por acordar. Não acordei por acordar. Olhei a um pouco e duvidei do que dizia. Os olhos não eram de uma pessoa que acabasse de dormir. Parecia não ter pegado no sono ainda. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa para outra pessoa, esqueci depressa, sem me preocupar que talvez ela não dormisse justamente por minha causa e mentisse para não me afligir ou aborrecer. Já disse que ela era uma boa, muito boa. Mas a hora já deve estar próxima, eu disse. Que paciência a sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo. Eu achei que se assustaria ao me ver. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora aparece logo. Que é que está lendo? Não diga, já sei, é Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romance? Aí ele vai e diz, gosto. Já leu Moreninha, do Dr. Macedo? Tenho lá em Magaratinga. Eu gosto muito de romance, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romance é que você tem lido? Comecei a dizer-lhes os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no encosto da cadeira, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio fechadas, sem tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos lábios para umedecê-las. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, endireitou a cabeça, cruzou os dedos e sobre eles apoiou o queixo, com os cotovelos nos braços da cadeira. Tudo sem desviar de mim, os grandes olhos espertos, talvez eu esteja aborrecida. Eu pensei, falei alto. Dona Conceição, creio que já está na hora. E eu, não ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30. Tem tempo. Você perdendo a noite é capaz de não dormir de dia. Já tenho feito isso. Eu não perdendo uma noite no outro dia estou, não posso ir meia hora que seja preciso passar pelo sono, mas também ficando velha. Que velha o que, Dona Conceição? Tal emoção da minha palavra que fez sorrir, costumava ter os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, levantou rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim como estava, como um desalinho honesto, dava-me uma impressão singular. Embora magra, tinha não sei que balanço no andar, como se fosse difícil levar o corpo. Essa aparência nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de alguns objetos no aparador. Afinal, parou diante de mim, com a mesa entre nós. O círculo das suas ideias era pequeno. Espantou-se novamente por me
ver esperar acordar. Eu repeti o que ela sabia, isto é, que nunca ouviria vencida galo na corte e não queira perdê-la. É a mesma missa da roça, todas as missas se parecem. Eu acredito mais que deve haver um fluxo, mais um luxo e muita gente também. Olha, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. O senhor João não disse, nem santo. Pouco a pouco tinha reclinado os cotovelos no mármore na mesa e meteram o rosto entre as mãos exclamava. Como as mangas não estavam abotoadas, caíram naturalmente e eu vi metade dos seus braços, muito claros e menos magros do que se poderia imaginar. A visão não era para mim, mas também era comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar de pouca claridade, podia-se contá-las do meu lugar. A presença de Conceição me despertou, ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas, da roça, da cidade e de outras coisas que me vinham à boca. Eu falava, emendando os assuntos sem saber por que, mudando-os ou voltando os primeiros e rindo para fazer sorrir e ver seus dentes que brilhavam de braços todos igualzinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mais escuro, o nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava ao seu rosto um ar interrogativo. Quando eu aumentava um pouco a voz, ela me reprimia. Mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto, de tão perto que ficavam as coisas às nossas caras. Realmente não era preciso faltar algo para ouvir. Nós dois cochichávamos, eu mais que ela, porque eu falava mais. A tarefa de casa vai ser vocês darem continuação à leitura. Vocês irão ler a página 14 e 15 do nosso Paradidático. Tenham todos um bom dia, uma ótima aula e até a próxima.